Graça e paz do Senhor Jesus. Deuteronômio capítulo 25. Quando houver desentendimento entre dois homens e vierem a juízo, os juízes os julgarão, justificando o inocente e condenando o culpado. Se o culpado merecer açoites, o juiz mandará que ele se deite no chão e seja açoitado na sua presença, com o número de açoites que o caso exigir. Poderá ordenar 40 açoites, não mais. Do contrário, se ordenasse mais do que isso, um compatriota seria humilhado aos olhos de vocês. Não amarrem a boca do boi quando estiver pisando o trigo. Se dois irmãos morarem juntos e um deles morrer sem filhos, a mulher do que morreu não se casará com um estranho, alguém de fora da família. Seu cunhado a tomará e receberá por mulher e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. O primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o nome deste não se apague em Israel. Porém, se o homem não quiser se casar com a cunhada, ela irá ao portão da cidade para falar com os anciãos e dirá: meu cunhado se recusa a dar continuidade ao nome de seu irmão em Israel. Não quer exercer para comigo a obrigação de cunhado. Então os anciãos da cidade devem chamá-lo, falar com ele. Se ele persistir e disser, não quero casar com ela, então a cunhada chegará perto dele na presença dos anciãos, lhe descalçará a sandália do pé, lhe cuspirá no rosto e protestará dizendo, assim se fará com o homem que não quer edificar a casa de seu irmão. E em Israel se dará à casa daquele homem o nome de a casa do descalçado. Quando dois homens estiverem brigando um contra o outro e a mulher de um chegar para livrar o marido da mão daquele que o fere, e ela estender a mão e o pegar pelo órgão genital, vocês devem cortar a mão dela e não olhem para ela com piedade. Não levem na bolsa pesos diferentes, um grande e um pequeno. Não tenham em casa dois tipos de medidas, um grande e um pequeno. Usem um peso integral e justo e uma medida integral e justa, para que se prolonguem os seus dias na terra que o Senhor seu Deus lhes dá. Porque todo aquele que pratica tal injustiça é abominação ao Senhor, o Deus de vocês. Lembre-se do que os amalequitas fizeram no caminho, quando vocês estavam saindo do Egito. Eles saíram ao encontro de vocês no caminho, e quando vocês estavam abatidos e cansados, atacaram na retaguarda todos os desfalecidos que vinham atrás, e não temeram a Deus. Portanto, quando o Senhor seu Deus lhes houver dado sossego de todos os seus inimigos ao redor da terra, que o Senhor seu Deus lhes dá por herança, para que dela tomem posse, apaguem a memória dos amalequitas da face da terra. Não se esqueçam disso. Capítulo 25, nós queremos destacar com os irmãos como Deus, ele fala sobre a dignidade humana. Em muitos momentos nós já falamos disso, mas aqui, onde tem algumas leis até estranhas para o nosso tempo, há um aspecto muito forte de Deus nos mostrar que ele olha para cada pessoa, inclusive aqueles que se levantavam contra Israel. Deus, ele quer nos ensinar a honrar a dignidade do ser humano. Inclusive a Bíblia fala de honrarmos até mesmo, ou respeitarmos, cuidarmos da própria criação. E aqui, de maneira bem prática, vamos ver, nesse capítulo 25, como nós podemos aprender a respeitar a dignidade humana. Primeiro, o Senhor coloca limites ao castigo corporal. O texto fala de duas pessoas que têm desentendimento, são levados diante do juiz, e o juiz, com toda a justiça, deve perceber o culpado e aquele que é inocente. Isso a Bíblia fala muito, nós temos que ter, a sociedade tem os seus juízes, e é a maneira de Deus também, através dessa graça comum, mesmo juízes que não temem o Senhor, eles são instrumentos, ou deveriam ser, de Deus para trazer justiça e equilíbrio na sociedade. Então Deus está dizendo o seguinte: se um homem é considerado culpado,
E na lei desse tempo eram 40 açoites, o máximo que ele poderia sofrer. Era uma maneira de respeitar, para que o castigo tivesse um limite. Então até o castigo corporal, que era dessa cultura, Deus falou, olha, tem um limite. Inclusive o apóstolo Paulo, ele fala que várias vezes ele tomou esse tipo de açoite, que era o máximo que poderia dar, né? Ele fala 40 menos 1. Então geralmente entre os judeus dos tempos bíblicos, eles açoitavam 39 vezes a pessoa. Uma forma de respeitar o limite por causa da dignidade do ser humano, para que a disciplina, que é importante, não fosse excessiva, porque uma disciplina excessiva pode se tornar insulto, pode se tornar injusta. Então Deus aqui está mostrando, olha, até o culpado tem uma maneira de se disciplinar. Segundo lugar, a dignidade humana aqui também é mostrado um versículo que está aí de maneira muito interessante, entre a pena dos açoites e a outra lei que nós vamos falar daqui a pouco, do levirato. Existe um versículo, no versículo 4, que está dizendo assim: não amarrem a boca do boi quando estiver pisando o trigo. E aqui, quando a gente está falando sobre tratar com dignidade, o texto está falando do boi literalmente, né? O boi que trabalha, ele também deve ter o seu momento de se alimentar, de se fortalecer. Olha só como que Deus, ele vem nos ensinar como nós devemos cuidar de maneira justa até dos animais. Mas esse texto é citado por Paulo em 1 Timóteo 5,18, para falar também do trabalhador que é digno do seu salário. Então Deus aqui está mostrando que assim como o boi que trabalha ali no labor da terra, ele não deve ter a boca amordaçada para que ele possa se alimentar também enquanto trabalha. Deus está mostrando aqui que o trabalhador ele é digno do seu salário. O apóstolo Paulo usa isso para falar inclusive dos que trabalham na obra de Deus. Não deveria ser estranho para nós entender que aqueles que se dedicam no trabalho da obra do Senhor devem ser mantidos também financeiramente pelo trabalho que eles exercem. Isso fala da dignidade humana, a compensação adequada ao trabalho. Nós devemos valorizar o trabalho das pessoas. Às vezes a gente valoriza muito o nosso, né? Por exemplo, aquelas mulheres que trabalham em casa, cuidando da casa, é um trabalho tão especial que os maridos deveriam realmente reconhecer de várias maneiras. Então Deus mostra a dignidade humana aí, valorizando o trabalho. Em terceiro lugar, a dignidade humana no texto do capítulo 25 de Deuteronômio também pode ser visto nessa lei, que para nós é estranha. Foi uma lei dada para Israel naquele tempo, que é a lei do levirato. O que é isso? O irmão do marido que faleceu. O marido faleceu. O irmão dele, ou seja, o cunhado, ele teria uma obrigação, pelo menos parcial, de se casar com essa viúva do seu irmão, para que o seu irmão tivesse a sua memória honrada, e o primeiro filho levaria o nome deste que faleceu. Uma lei que Deus criou naquele tempo para mostrar a honra à família, a continuidade entre Israel. Não era obrigatório. Os irmãos percebem que ele poderia falar: não, eu não quero, por várias razões. A mulher, de alguma maneira, liberaria ali uma palavra estranha, né, para nós, né? Cuspiria nele de maneira pública, para ficar bem claro que foi uma escolha dele. Foi essa lei que a gente lembra que abençoou Ruth, que casou com alguém ali ligado, um parente mais distante, porque essa lei se estendia. Era a maneira de que aquele que faleceu, a memória dele fosse honrada através de algum casamento em família, até às vezes para manter a sua herança. Então isso tem muitos aspectos. É muito interessante que em Gênesis 38, olha, bem antes da lei, a gente já vê esse princípio ali entre os filhos de Jacó, Deus esperando que houvesse essa honra à memória daquele que morreu, mantendo ali, através de um filho, a sua herança. Então essa lei, inclusive, foi usada pelos saduceus para questionar Jesus sobre a ressurreição. Os saduceus, eles não criam na ressurreição, e eles chegaram para Jesus: olha, mas se uma pessoa
O marido morre, ela casa com o irmão, e esse morre, também casa com o irmão. E eles criam uma história confusa para tentar falar para Jesus, como vai ser na vida eterna? E aí Jesus acaba com a história deles dizendo que na vida eterna nós não vamos casar nem se dar em casamento. Então, o argumento deles, baseado nesse texto, era apenas para negar a realidade da ressurreição, como os saduceus negavam tudo que era sobrenatural. E em último lugar, e aí nós vamos tentar também ser bem prático, Deus também nos ensina a respeitar a dignidade humana através de algumas práticas de justiça no nosso dia a dia, em coisas às vezes aparentemente pequenas, mas que Deus, Ele nos chama a atenção, e aqui também as leis são muito para aquele momento, mas Deus nos ensina aqui que no dia a dia nós temos que ter atitudes que revelem uma justiça, integridade, respeito, pequenas coisas. No texto fala de 3 leis aparentemente que não tem muita ligação uma com a outra, mas nós queremos citar, porque a nossa proposta é nos alimentar da palavra capítulo por capítulo, mesmo alguns textos que às vezes é muito mais focado para aquele momento de Israel. Então, o último aspecto aí da dignidade humana que a gente quer ressaltar é praticar a justiça no dia a dia. Nas pequenas coisas, às vezes, nós temos que ser justos, puros, sem malícia, porque Deus, Ele vê o nosso coração. Às vezes, aquilo que a gente acha muito pequeno, para Deus pode ser algo que está não só nos contaminando, como contaminando outras pessoas. E nós precisamos ser humildes para deixar o Senhor nos corrigir pela sua palavra e pelas pessoas que estão perto da gente, que nos abençoam nos corrigindo. Então, 3 leis que aparecem aqui. Primeiro, uma lei que fala aí de uma possível briga entre 2 homens e que uma mulher vai tentar separar. E para nós é estranho, mas o texto fala de maneira muito clara que essa mulher, ela não deveria pegar no órgão genital daquele homem que estava agredindo o seu marido. Falando aqui sobre decência, falando aqui sobre respeito, até mesmo no meio de uma briga. A gente sabe que, inclusive, em práticas esportivas, que tem lutas, tem regras. Então, Deus aqui está mostrando que mesmo no meio de uma grande briga, você tem que ter uma atitude de decência, de respeito, até porque, o órgão reprodutor masculino simbolizando aí, toda a sua hombridade, a sua capacidade reprodutiva, são coisas que para nós são estranhas. Inclusive era considerado algo extremamente grave. A única vez na Bíblia que aparece aí um juízo de amputação da mão dessa mulher, uma coisa muito dura para a gente. Mas o que Deus quer chamar a nossa atenção aqui, irmãos, é que nós devemos ser pessoas decentes, pessoas que não banalizam aquilo que Deus nos mandou tratar com seriedade, mesmo no meio de uma briga muito intensa, e aqui está falando de briga física, nós devemos ter respeito, nós devemos ter consideração. O texto não fala só da questão da decência, mas o texto também fala de corrupção, que infelizmente é um flagelo que atinge todas as nações, algumas em maior índice do que outras. E aí o texto fala sobre 2 pesos e 2 medidas, uma expressão que é usada por muita gente, Está aí a partir do versículo 13. Não leve na bolsa pesos diferentes, um grande e um pequeno. Então está falando aí de pessoas que praticam a corrupção, às vezes na venda, às vezes tentando sempre trapacear o outro. Isso é feito das maneiras mais diversas que a gente não pode nem imaginar. Mas o ser humano tentando pela ambição, pela malícia, sempre levar vantagens. Nós podemos fazer isso em pequenas coisas, e alguns acham que pelos governantes e pelos mais ricos estarem sempre envolvidos com corrupção em níveis tão altos, nós podemos fazer nas pequenas coisas, porque Deus não vai levar em conta. A Bíblia diz que Deus leva em conta. Nós devemos ser justos nas pequenas coisas.
devolvendo o que não é nosso, sendo justo com o lucro que não é abusivo. Irmãos, os que andam com o Senhor. Amado, a Bíblia não é um livro de orientação moral para as pessoas, mas é um livro que revela quem Deus é e a sua vontade. E a vontade de Deus é que o seu povo, que tem aliança com Ele, seja um povo que se diferencia na honestidade, na integridade, no caráter, na prática da justiça, nas pequenas coisas. É certo que nós vamos falhar, mas que sejam falhas que a gente pratique de maneira involuntária, mas não essa prática de maneira que você maquina o mal, que você planeja levar vantagens e ser injusto com as pessoas. Então a corrupção para Deus é algo grave, gravíssimo. Quantas pessoas minimizam isso, inclusive em épocas de eleição, dizendo que aquela pessoa, ela pode ter roubado muito, mas ela fez muita coisa boa. Nós deveríamos ser duros contra a corrupção, primeiro em nós mesmos, praticar a justiça no nosso dia a dia e orar para que o Senhor, como o texto fala, versículo número 16, o Senhor deixa muito claro: todo aquele que pratica tal injustiça é abominação ao Senhor, o Deus de vocês. E o versículo 15, o Senhor diz: usem um peso integral justo e uma medida integral para que se prolonguem os seus dias na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Israel ia conquistar a terra, a herança que o Senhor tinha para eles, e eles precisavam praticar a justiça para que eles pudessem ter uma vida debaixo do favor de Deus, e quem não praticasse seria abominação. A palavra de Deus é dura contra todo nível de corrupção, desde aquele que compra CD pirata, coisas do dia a dia que às vezes a gente considera menos sério. Às vezes nós condenamos os que fazem coisas grandes que a gente faz no nosso dia a dia. O povo de Deus deve se diferenciar pela prática da justiça. E em último lugar, irmãos, aqui ainda dentro desse último tópico, nós devemos praticar a justiça também. E aí vale a nossa atenção do versículo 17 em diante. Nós devemos destruir tudo que se levantar contra a vontade de Deus, contra o plano de Deus na nossa vida. É muito interessante esse texto sobre os amalequitas. Versículo 17, o Senhor deixa claro para Moisés e para Israel: lembrem-se do que os amalequitas fizeram no caminho. Irmãos, Israel enfrentou vários inimigos, mas o Senhor aqui está dizendo: não se esqueçam do que os amalequitas fizeram. É um chamado para nós. Vocês estavam saindo do Egito, e a gente não entende por que o Senhor tinha uma ira tão singular contra os amalequitas. O Senhor diz: apaguem a memória deles. E aqui o texto explica. Os irmãos devem lembrar lá em Êxodo, quando Israel estava saindo do Egito, ou seja, caminhando debaixo do plano, do propósito de Deus. O texto diz que eles, os amalequitas, foram até Israel e os atacaram quando eles estavam abatidos e cansados. Atacaram na retaguarda os desfalecidos que vinham atrás e não temeram a Deus. Isso nos parece estranho porque os amalequitas não conheciam o Senhor. Os amalequitas eram povos inimigos. E o Senhor diz o seguinte: eles atacaram vocês no momento que vocês estavam fracos. Eles não levaram em conta isso, não temeram a Deus. Você sabe o que Deus está mostrando para a gente? Que mesmo uma pessoa que não conhece o Senhor, não conhece a palavra de Deus, não é convertida a Jesus, existem níveis de respeito que elas podem e devem ter com os planos de Deus, com o povo de Deus. Os amalequitas, eles ultrapassaram todos os níveis do desrespeito, da desonra, da falta de temor. Então eles representavam tudo aquilo que se opõe ao plano de Deus, ao propósito de Deus, aquilo que se levanta contra o temor de Deus. E aí olha a ordem do Senhor, no versículo número 19: portanto, quando o Senhor houver dado sossego de todos os lados, os inimigos ao redor,
para que vocês tomem posse, né, da herança, apaguem a memória dos amalequitas da face da terra. E olha o que Deus diz no finalzinho. Não se esqueçam disso. Irmãos, se nós formos levar essa aplicação para o lado espiritual, que é a maneira da gente interpretar também esse tempo da lei, há coisas na nossa vida que nós não devemos deixar nenhum rastro, nenhuma memória, porque elas vão nos destruir. Elas vão se levantar contra nós e vão nos contaminar. Você sabe por que Deus rejeitou Saul? Os irmãos devem lembrar. A rejeição final veio porque ele guardou, ele preservou algumas coisas dos amalequitas. Ele queria, não guardei o rei, eu não matei o rei, para poder ali se orgulhar junto com o rei dos amalequitas. E Deus falou: hoje você foi reprovado. Ele tinha feito aquele ato de sacrificar antes do profeta Samuel chegar, mas quando ele preserva coisas que são dos amalequitas, o Senhor simplesmente o rejeita. E os irmãos lembram que os amalequitas fizeram no tempo de Davi? Davi, quando ele estava lutando, guerreando, os amalequitas simplesmente lá em Ziclag levaram família, levaram os familiares de Davi, dos seus exércitos, e Davi se levantou e Davi destruiu todos os amalequitas. Apenas, eu acho que 400 fugiram de camelo, jovens, rápido. Mas aí, sabe, irmãos, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Quanto mais eu e você fomos tementes ao Senhor e segundo o coração de Deus, nós vamos destruir tudo que é do inimigo que possa estar contaminando a nossa vida. Tudo que é dos amalequitas. Práticas, atitudes, tempo gasto com coisas que nos contaminam. Então Deus está dizendo aqui: destruam, apaguem da memória, na nossa memória espiritual, moral. Às vezes temos que apagar do computador, da nossa casa, coisas que vão nos contaminando, que vão nos atacar no momento que estivermos cansados, mais fracos, fragilizados. O Senhor, em sua graça maravilhosa, prepara o seu povo para entrar na herança. Amados, nós temos uma herança. A nossa herança, nós temos a Cristo. Você está em Cristo, mas o Senhor tem uma herança. A salvação é obra da graça, mas a nossa herança em Cristo exige de nós santificação, exige de nós um caminho de obediência. E a nossa herança é a plenitude de Cristo, é a vontade de Deus se manifestando em nós, que nós possamos respeitar a dignidade humana, honrar o Senhor em tudo que nós fizermos. Pai amado, nós queremos te louvar pela tua palavra e oramos para que nós possamos praticá-la, porque saber, conhecer não nos transforma, mas praticá-la no nosso dia a dia, que em cada momento do nosso dia, diante de cada situação, nós possamos praticar a tua justiça, a honra ao Senhor, a dignidade, o respeito ao próximo, em nome de Jesus. Que o Senhor nos ensine a apagar do nosso coração toda a influência dos inimigos espirituais, do mundanismo, que se levantam contra o conhecimento e o plano do Senhor em nossa vida. Pedimos assim em nome de Jesus. Amém, Senhor.